Vamos agora aplicar as fórmulas de recorrência que nós obtivemos a partir da segunda lei de Newton para calcular a trajetória de um bloco de massa igual a 0,2 kg preso a uma mola de constante elástica de 20 newtons por metro. O bloco está sobre uma superfície horizontal lisa, portanto despreze o atrito, e no instante t igual a zero, o bloco tem velocidade igual a zero e a mola está deformada de 0,05 metros. Um bloco preso à mola dessa forma, ele vai descrever um movimento harmônico simples com amplitude A. No caso, é uma amplitude igual ao deslocamento inicial do bloco, então 0,05 metros. Aqui nós temos a força que vai agir sobre o bloco, ela é dada pela lei de Hooke. Então, é F igual a menos kx, onde K é 20 newtons por metro. Então, aqui eu tenho os dados do problema. E aqui nós temos as condições iniciais. Em t igual a zero, x é igual a 0,05 e a velocidade do bloco é igual a zero. Vamos agora aplicar as fórmulas de recorrência para nós preenchermos o restante da tabela. O objetivo vai ser encontrar, calcular a trajetória, né, para 2 segundos desse movimento. Vamos lembrar aqui das fórmulas de recorrência que eu mostrei em vídeo anterior. Então, nós vimos que a velocidade n mais 1 é Vn mais força dividido sobre a massa vezes ΔT. E que a posição xn mais 1 é igual à posição xn mais Vn ΔT. Então, para a gente aplicar essas fórmulas de recorrência, nós precisamos estabelecer qual é o ΔT que nós vamos utilizar. Então, nós vamos seguir com ΔT igual a 1 milésimo de segundo, ou 0,001 segundos. Eu vou preencher, então, aqui a tabela. Vamos começar a preencher a tabela com os valores que nós estamos utilizando. Então, o próximo intervalo de tempo, próximo instante de tempo, né, na tabela, vai ser o anterior, que era zero, mais o ΔT. Portanto, vai ser 0,001. E aí, a posição, vamos escrever, né, vamos usar a fórmula de recorrência aqui. Então, a posição na linha, também aqui, ó, é na linha 3 da tabela. Ela vai ser igual à posição na linha 2 mais a velocidade na linha 2 da tabela, vezes ΔT. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A posição na linha 2 da tabela, a gente tem que olhar aqui. Posição é coluna B, linha 2. Então, eu vou escrever B2. Aí, mais a velocidade é C, é coluna C, V, linha 2. Isso vezes o intervalo de tempo, que é 0,001. Vamos deixar dessa forma aqui. Agora a velocidade. Então, vamos novamente aplicar a fórmula de recorrência. A fórmula de recorrência da velocidade é que a velocidade na linha 3 da tabela é igual à velocidade na linha 2. A velocidade está na coluna C. Então, vai ser C2 mais a força. Ela é menos K, que é 20, vezes o X. X é B, coluna B, linha 2. Então, é menos kx dividido pela massa.
A massa é 0,2 kg. E isso vezes ΔT, que é 0,001. Pronto. Então, é só isso que eu preciso escrever. Porque agora, notem, se eu pegar essas duas linhas aqui, opa, se eu pegar essas duas linhas aqui, ó, e seguir, vocês podem ver que o Excel preenche automaticamente os elementos, né, os valores numéricos aqui das colunas. Né? Mesma coisa aqui. Tem que calcular a primeira velocidade. Mas tudo bem. Aqui e aqui também. Então, ele vai calculando automaticamente. Então, ele vai estar seguindo o mesmo padrão. Vamos só confirmar aqui. Para a posição, aqui é a posição inicial. Posição inicial. E aí depois, na próxima linha, é B2 mais C2 vezes o ΔT. B2 é posição, tá certo? Foi o que a gente acabou de preencher, na verdade. Aí a próxima tem que ser B3 mais C3 vezes ΔT. Aqui, B4, C4 vezes ΔT. Correto. Aqui, C2, aí menos 20 B2 dividido pela massa vezes ΔT. Agora tem que trocar tudo, que é 2, o índice para 3. Aqui, índice 4. Está correto. Eu estou verificando isso a partir dessa linha aqui em cima, tá? Em que está aparecendo a equação que é utilizada nessa barra de fórmulas aqui, a equação que está sendo utilizada para atualizar os valores na tabela. Então vamos agora preencher essa tabela até, de uma vez aqui, até 2000. Eu vou sair avançando desse modo até a gente chegar em 2 segundos. Tá? Vai demorar um pouco aqui para eu chegar até lá. Então eu vou pegar e vou dar uma pausada aqui no vídeo e vou avançar até lá, depois eu continuo. Pronto. Então, agora eu já terminei de preencher a tabela até 2 segundos. Então são 2.000 linhas nessa tabela. E para isso eu levei por volta de 30 segundos só, porque eu fiquei avançando aqui com o mouse até lá. Então é muito rápido comparado com fazer manualmente. Mas mesmo assim, fazer esses cálculos no Excel não é usual. Então eu estou fazendo aqui no Excel e montando essa tabela para mostrar para vocês. Existem formas mais eficientes de fazer isso. Sim, mas vamos lá. Vamos fazer um gráfico da posição em função do tempo, para a gente ver se de fato eu tenho um movimento harmônico, né? Então eu vou selecionar as duas primeiras colunas, inserir gráfico, dispersão com linhas suaves. Aqui. Então esse é o gráfico da posição em função do tempo, ou é a trajetória da partícula, né? É a posição em função do tempo obtida numericamente. Anotem que aqui eu posso ter uma ideia de qual vai ser o período desse movimento, né? Então, o período é o tempo que o oscilador leva para, partindo dessa posição aqui, espera lá, partindo dessa posição, que é 0,05, ele vem até menos 0,05, que é aqui embaixo, ele vem até essa posição aqui, e retorna.
né? Esse é um período da oscilação. Então a gente vê que ele vai retornar depois de um tempo, alguma coisa, deixa eu ver. Aqui é por volta de 0,75. Então aqui 0,6, alguma coisa assim. Por volta de 0,6 segundos, a gente vai ver. Tá? Como é que eu vou identificar nessa tabela em que posição é que a partícula atingiu, completou um período de oscilação? Eu vou olhar para o vetor velocidade, porque depois que eu completar um período de oscilação, eu volto para a condição inicial, na qual a velocidade é igual a zero. É um ponto de retorno esse, né? Então vamos pegar aqui essa tabela e olhar para a velocidade, e ver quando é que a velocidade é zero, mas não pela primeira vez. Ela é zero pela primeira vez aqui embaixo. Eu tenho um ponto de retorno. Ela vai completar um período no segundo ponto de retorno. Tá? Então vamos descer aqui com essa tabela, procurar esse tempo, que é depois de meio segundo. Então a gente vai avançar bem aqui, por volta de 0,6 segundos, né? Então vamos olhar aqui para a primeira coluna em que eu tenho tempo. Aqui. E notem que a posição ela está diminuindo. Desculpa, velocidade, né? A terceira coluna é velocidade, a posição está aumentando, está atingindo o máximo. A velocidade está diminuindo e aí ela tem o menor valor possível bem aqui, nessa linha. Tá? E aqui nessa linha, o tempo aliás, o período, né? Ele é esse tempo aqui. Então é 0,628. Vamos confirmar se esse período bate com a expressão conhecida para o período de um oscilador harmônico simples, de um sistema massa-mola, né? O período é 2π, a raiz de m sobre k. Então isso aqui é 2π, raiz, a massa é 0,2 e k é 20 do nosso oscilador, né? Então o período calculado dessa forma segundos, na unidade de medida de período. Período calculado dessa forma, ele vai ser 0,628,318 alguma coisa. Tá? Então a gente vê aqui que o grau de precisão é incrível. Tá? Então a gente encontrou o período com 3 casas decimais exatas. Eu vou mostrar também que as mesmas fórmulas de recorrência obtidas a partir da segunda lei de Newton, elas podem ser utilizadas para encontrar trajetórias, por exemplo, de planetas. Então a gente pode pegar aqui a trajetória do planeta Terra em torno do Sol. Tudo que nós precisamos é da posição e da velocidade da Terra em determinado momento. Se nós tivéssemos a posição e a velocidade em qualquer momento, de um satélite em órbita da Terra, né, a gente poderia também calcular toda a trajetória desse satélite usando exatamente essas expressões simples que nós temos aí, que são obtidas a partir da segunda lei de Newton.